Saudações amigos, bem-vindos à Escola de Profecia. Este é o seu canal, aqui acompanhamos a progressão dos acontecimentos. Eu desejo um bom começo de semana para todos, na companhia de Jesus Cristo. Irmãos, vamos continuar a acompanhar assim os eventos finais e estudando também a Palavra de Deus. E hoje teremos um tópico maravilhoso, continuando a falar sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, cada dia nós estamos vendo com os nossos próprios olhos o cumprimento de Apocalipse capítulo 13, verso 3, quando todo mundo se maravilhará e seguirá a besta. Levemos a sério a profecia. O verso 3 nos diz, Apocalipse 13, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Quando? 1798. Mas a ferida mortal foi curada. Quando é que começou a ser curada? Em 1929, e diz a Bíblia, o mundo todo se maravilhou e seguiu a besta. Estamos vivendo exatamente este trecho do verso número 3. O mundo está se maravilhando. Como resultado, no verso 4, adorarão o dragão e dirão, quem é semelhante à besta? Queridos, imaginem um cenário destes, em que os maiores e famosos comediantes, atores do mundo, aqueles que gozam de simpatia das massas populares, todos reunidos no Vaticano. Imaginem um cenário destes. Pensem em nomes como Christiane Werson, Stephen Colbert, Jimmy Fallon e vários outros no Vaticano. Quantas televisões estariam lá para acompanhar estas grandes figuras do mundo do teatro? Bem, o Papa Francisco reunirá todos estes na próxima sexta-feira, 14 de junho, no Vaticano, a seu próprio convite. E de acordo com o The Vatican News, o objetivo desta reunião é de estabelecer um vínculo entre a Igreja Católica e estes atores comediantes do mundo. Isto é muito interessante. Vejam aqui, amigos, Papa Francisco se reunirá com comediantes proeminentes no Vaticano, quando? Sexta-feira, 14 de junho. E aqui é dito que o Papa se reunirá com grandes comediantes dos Estados Unidos como parte de divulgação do Vaticano, 8 de junho de 2024. Como parte de quê? De divulgação do Vaticano. Agora, eu tenho certeza que milhares de pessoas procurarão viajar ao Vaticano para terem pelo menos o contato com estas figuras famosas do mundo do teatro. E o Papa consegue reunir todos eles. Ele, de fato, está de parabéns. Irmãos, vocês percebem que, ultimamente, na semana passada eu mostrei para vocês que o Vaticano está recebendo muitas visitas ultimamente. Teve um encontro com mais de 100 budistas, 100 monges budistas. Em seguida, praticamente duas visitas no mesmo dia. Reuniu com o presidente da República Dominicana. Vimos aí alguns protestantes também, outros defensores do clima. E não só, na sexta-feira passada, 7 de junho, o Papa Francisco reuniu embaixadores palestinianos e israelenses no Jardim do Vaticano para rezar pelo fim da guerra. Isso é positivo, isto é muito bom. Mas, irmãos, além dos embaixadores israelenses e palestinos, estavam presentes representantes das comunidades judaicas e muçulmana da Itália. Vejam aqui, amigos, Papa Francisco recebe embaixadores palestinos e israelenses para rezar pela paz. E a primeira vez que isto aconteceu, os irmãos lembram, foi há aproximadamente 10 anos atrás, quando o Papa Francisco conseguiu reunir os presidentes de Israel e Palestina após um aparente fracasso dos Estados Unidos da América em procurar intermediar esta situação. O Papa Francisco, sim, conseguiu reunir os dois presidentes das facções em briga. E na ocasião, Simon Peres, o então presidente de Israel, falou o seguinte, vejam aqui, irmãos, Papa Francisco é o único líder respeitado o suficiente para acabar com as guerras de hoje. E ele também falou, e ele deu um discurso bonito, lindo e maravilhoso. Ele diz que, na verdade, talvez ele seja o único líder verdadeiramente respeitado no mundo. Bem, eu tenho que concordar com o antigo estadista de Israel. Não é que talvez o Papa seja o único líder respeitado o suficiente. Ele
é o único líder respeitado o suficiente. Ele diz também que as Nações Unidas e suas forças de manutenção da paz não têm a força ou a eficácia de qualquer uma das homílias do Papa Francisco. Portanto, em outras palavras, o Papa supera em muito a ONU. E por acaso eu compartilhei com os irmãos que o Papa é o convidado especial na Cúpula do Futuro, no Pacto para o Futuro, que terá lugar em Nova York em setembro de 2024. Continuou falando o ex-presidente de Israel naquele encontro. Ele diz que, portanto, dado que as Nações Unidas seguiram seu curso, o que precisamos é de uma organização de religiões unidas. Ele diz que o que precisamos é de uma autoridade moral inquestionável que diga em alta voz: não, Deus não quer isso e não permite isso. O ex-presidente de Israel disse que precisavam de religiões unidas com um líder moral que pudesse dizer o que Deus gosta ou não. E, irmãos, neste contexto todo, o presidente, o chefe do Congresso Judaico Mundial, em outubro de 2023, foi pedir ao Papa Francisco um grande favor. Nós vimos muito bem. Chefe do Congresso Judaico Mundial pede ao Papa Francisco que ajude a libertar reféns. Por que não foi pedir ao chefe da ONU? Foi pedir ao Papa, porque ele é o líder respeitado o suficiente para acabar com as guerras de hoje. Como a profecia está se cumprindo diante de nós, o mundo todo está se maravilhando diante da besta. Vejam aqui, o Papa Francisco reuniu-se com o presidente do Congresso Judaico Mundial, com o líder a implorar ao Santo Padre que use a sua autoridade moral. Estamos vendo um líder israelense ir pedir ao Papa que use sua autoridade moral. Isto é muito interessante. Vejam, o Congresso Judaico Mundial disse em um comunicado de imprensa em seu site que o presidente do Congresso Judaico Mundial, durante a reunião, apelou ao Papa para continuar a alavancar sua autoridade moral. Irmãos, para continuar a alavancar sua autoridade moral. Eu, por acaso, fui ao dicionário. O que é alavancar? 1. Puxar com a ajuda de alavanca. 2. Fazer avançar ou promover o desenvolvimento de algo. Este homem está pedindo que o Papa continue promovendo a sua autoridade moral. Este é um líder religioso. Como é que ele teve coragem de falar uma coisa destas? Veja, irmãos, ele disse: você pode ser a única pessoa que tem autoridade moral para fazer isto. Irmãos, o mundo de fato está clamando por autoridade moral em muitos aspectos. Nas guerras, querem uma autoridade moral. Nas mudanças climáticas, querem uma autoridade moral. Enfim, irmãos, e todos estão olhando para uma única figura no mundo, o Papa Francisco. Incrivelmente, após este pedido do chefe do Congresso Judaico Mundial, o Israel colocou o seu primeiro escritório no Vaticano. Vejam aqui, irmãos. Pela primeira vez, uma organização judaica abre um escritório no Vaticano. Qual é o objetivo? Estar bem juntinho de Roma. Está aí. Esse líder disse que durante anos o Congresso Judaico Mundial tem buscado incansavelmente um vínculo mais profundo entre os judeus mundiais e a Igreja Católica. Uau! Sim, os comediantes vão agora ao Vaticano para terem um vínculo mais profundo entre a Igreja Católica e os atores famosos do mundo. Sim, Israel também foi colocar o seu escritório no Vaticano para ter um vínculo mais profundo com o Vaticano. Isto é muito interessante. Estamos vendo muitos vínculos com o Vaticano. E ele falou, irmãos, vamos terminar daqui a pouco. Ele diz que a inauguração do nosso escritório no Vaticano cristaliza a dedicação inabalável tanto do Congresso Judaico Mundial como da Santa Sé para consertar divergências históricas e esculpir um futuro marcado pela unidade. Irmãos, eu posso vos dizer uma coisa com toda a sinceridade. Roma está restabelecendo sua influência no mundo e em breve vai restabelecer a supremacia perdida. Como? Não como fazia na Idade Média, por enquanto, perseguindo tal, como nós sabemos muito bem através da história, mas acolhendo todos, por meio do movimento ecumênico, por meio de, enfim, solidariedade e coisas maravilhosas, promovendo ideais maravilhosos, está conseguindo sim. E nós estamos em risco.
enfim, de acharmos que Roma mudou devido às suas novas abordagens, mas de acordo com a palavra de Deus, tudo isto nos leva para um ponto, irmãos. Tudo isto nos leva para um ponto. E o Espírito de Profecia também, claro, dizendo que este poder não muda, tem um objetivo. Irmãos, nós veremos coisas interessantes nos próximos dias e deixemos os eventos nas mãos de Deus. Isto pode acontecer agora, mas também pode não acontecer agora. O mais importante é saber que isto está acontecendo, que a profecia é fiel. Irmãos, vamos falar agora sobre a santificação. Falamos no tema passado, entramos no lugar santo, vimos aí o primeiro aspecto para a nossa santificação, que são as lâmpadas, sim? E hoje nós vamos falar sobre outro aspecto da santificação enquanto aguardamos a glorificação, a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu quero começar lendo um texto muito interessante, na verdade são 2 textos do mesmo livro, A Santificação, de Ellen White. E na página 10 ela diz o seguinte: escutem muito bem, irmãos, que este é um tema muito importante para nós. Vejam muito bem, ela diz o seguinte: a santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eu pergunto, é mal se emocionar? Não. Deus fez as emoções e elas são boas. É bom eu me sentir feliz e emocionado. É bom eu ir à casa de Deus, me sentir maravilhado, feliz, contente, levantar as mãos, balançar as mãos. Mas isto não é necessariamente santificação. O que é então? Eis onde muitos são levados ao erro. Qual é o erro? De achar que forte emoção é santificação. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. Não existe. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. O que é santificação genuína? É uma obra diária. Eu tenho buscado mostrar isso para vocês desde que começamos a falar sobre este aspecto de justificação, santificação e glorificação. Irmãos, não é porque eu vou à igreja e escuto uma mensagem maravilhosa, fico maravilhado. Isto não é santificação em si. Não é porque escuto uma música na igreja, fico maravilhado, feliz, balanço as mãos. Isto não é santificação em si. Santificação é vida. É aquilo que você é dia após dia. E agora, nas páginas 102 a 103 do mesmo livro, Ellen White diz o seguinte: a santificação é uma obra diária. Que ninguém se engane a si mesmo com a crença de que Deus lhe perdoará e o abençoará enquanto está pisando um de seus mandamentos. Em outras palavras, Ellen White está nos dizendo: por mais que eu balance as mãos, eu me sinta feliz, enquanto eu vivo contrariamente à vontade de Deus, não estou santificado não. Continua. A prática voluntária de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa de Deus a alma. O que é que nos separa de Deus? A prática de um pecado conhecido. Aquilo que eu sei que isto é errado, mas eu continuo permitindo que o meu coração faça, que a minha mente pense. Irmãos, nós somos propensos a tentações e a falhas, mas precisamos buscar em nome de Jesus o poder, porque a santificação é vitória sobre o poder do pecado. Há poder para vencer qualquer defeito de caráter. Mas se nós condescendemos com o pecado e experimentamos momentos de gozo, pregamos muito bem, cantamos muito bem, saímos felizes da igreja, saímos felizes do culto, saímos felizes do concerto musical, isto não é santificação. Não é não. Continua. Quaisquer que sejam os êxtases do sentimento religioso, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Deus apenas honrará aqueles que o honram. Está claro? Santificação é uma obra diária. E nós já falamos que no lugar santo tínhamos lá a lâmpada, que representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus diz em João 17:17, santifica-os na palavra ou na verdade, porque a tua palavra é a verdade.
Então, a Bíblia e os seus ensinamentos nos santificam quando nós desejamos, assim, viver estes ensinamentos. Agora, para que a lâmpada pudesse sempre brilhar, era necessário o óleo. O óleo representa o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Vamos passar para o lado direito agora do santuário para vermos mais um aspecto de nossa obra de santificação. Vamos falar sobre os pães da proposição, que eram renovados semanalmente. A quem representa este pão? Ou o que representa este pão no nosso contexto de salvação? Vejam, irmãos, em João capítulo 6, versos 48 a 50, o próprio Salvador falou: eu sou o pão da vida. Portanto, irmãos, o pão que aparece lá no lugar santo do santuário representa Jesus Cristo. Ele diz que vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus é o pão da vida, e todo aquele que comer do pão da vida não mais morrerá. E no verso 51, Jesus diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Então, Jesus Cristo deu o seu corpo. O seu corpo foi dilacerado, o seu corpo foi quebrado, não os seus ossos. O seu corpo foi esmagado na cruz pelos nossos pecados. E ele nos convida a nos alimentarmos assim do seu corpo, porque esta é a vida eterna. Percebe, irmãos? Jesus é o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. E como é que nós nos alimentamos de Jesus? Alimentando-nos de sua carne. Como é que nós nos alimentamos da carne de Jesus? Isto não tem nada a ver com canibalismo, não. Não tem nada a ver com canibalismo. Jesus nos ensinou algo que representa, sim, comer a sua carne. E ele diz que isto devia nos acompanhar até que ele volte. Ao praticarmos isto, anunciamos a sua morte até que ele volte. Em outras palavras, isto nos santifica até a glorificação. Perceberam? O que Jesus ensinou? Em Mateus 26, verso 26, a Bíblia diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Qual é o corpo de Jesus Cristo que nós precisamos dele nos alimentar? O pão. Aquele pão que você segura no momento da cerimônia da ceia. Aquele é o pão da vida. E Jesus diz: façam isto sempre em memória de mim. Enquanto vocês praticarem isto, estão anunciando a minha morte. Estão sendo santificados pelo meu corpo e pelo meu sangue, até que eu volte, até a glorificação. E Paulo escreve na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 11, verso 23, que tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amigos, a ceia do Senhor, que hoje infelizmente está sendo muito desprezada pelos cristãos, quando muitas vezes vamos, por exemplo, à cerimônia de lava-pés, ao invés de estarmos a cantar, enquanto um irmão lava o pé do outro, ficamos ali conversando, falando sobre futebol, falando sobre como foi a semana. Desprezamos esta cerimônia, mas é ela que nos santificará até que Jesus Cristo venha. E para poder participar desta cerimônia, somos aconselhados por Deus a perdoar os nossos semelhantes, a buscar o perdão em Jesus Cristo, a buscar a renovação do nosso caráter, enfim, a eliminarmos toda a mágoa do nosso coração, para que possamos ter um momento de comunhão com os irmãos. Comer o pão da vida, que é Jesus Cristo, significa também permitir que Jesus Cristo habite e seja a sua paz, e você afaste do seu coração todo o fermento da amargura, o fermento da maledicência, o fermento da fofoca, o fermento da falta de perdão. Jesus nos convida, antes de tomar o seu corpo, termos um coração lavado, pedirmos o perdão aos nossos semelhantes e perdoarmos os nossos semelhantes.
É por isso que Hebreus 12, verso 14 diz: segui a paz com todos. Antes de buscar santificação, nós temos que buscar a paz com todos. Eu pergunto, você, irmão, está em paz? Está em paz com todos na igreja? Não está em briga com um irmão? Não está em briga com alguém? Está em paz com todos? Se você não está em paz com todos, você não vai nunca chegar à santificação. Porque sem paz não há santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está isto claro? Acima de tudo, irmãos, comer o pão da vida representa receber Jesus Cristo como seu hóspede especial. Alguém já recebeu um hóspede especial em sua casa? Sim, eu já. E a gente faz de tudo para receber esse hóspede da melhor maneira. Damos a ele o melhor assento, preparamos o melhor almoço, o melhor jantar, damos os melhores pratos, os melhores talheres, enfim, o melhor lugar da casa, porque o hóspede está aí. E Jesus também está à porta do nosso coração e ele bate. Jesus bate desesperadamente para entrar. E quando ele entra, quer fazer alguma coisa conosco. O que ele quer fazer? Vejam aqui, irmãos, Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Irmãos, amém? E cearei com ele e ele comigo. Jesus quer compartilhar o pão consigo. Irmãos, comer o pão é receber Jesus Cristo, o pão da vida em seu coração. Que ele seja o hóspede do seu coração. E quando ele se tornar hóspede do seu coração, tenha certeza que todas as coisas, todo o cheiro mau da casa sairá. Jesus entrará com seu perfume, o perfume do amor, o perfume da compaixão, o perfume da fé. Removerá o perfume, o cheiro mau para fora. Isto é santificação. Viver com Jesus. Permitir que Jesus viva e governe o seu coração. Lembram de Zaqueu? Quando Jesus Cristo disse, eu vou à sua casa, pois eu quero... Jesus não falou isto, mas com certeza Zaqueu preparou um banquete. Ele ceou com Jesus. Qual foi o resultado daquele encontro? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu decide vender ou doar tudo, devolver o que roubou. Jesus nem lhe pediu nada, irmão. Jesus não pediu nada. Zaqueu tomou a decisão voluntariamente. Por quê? Porque a presença de Jesus Cristo no nosso coração, ceando conosco, compartilhando conosco o pão da vida, que é Ele mesmo. Irmãos, nós removemos do nosso coração tudo aquilo que é lixo e permitimos que Jesus seja o nosso hóspede especial. Irmãos, o convite que Deus faz para nós, em Josué capítulo 3, verso 5, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se. Deus não pode avançar com um povo não santificado. Infelizmente, Deus não pode arregimentar em suas fileiras um povo não santificado. Deus não tem planos com um povo não santificado. Deus não tem projetos com um povo não santificado. Santifiquem-se é a primeira condição. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe, irmãos, por que muitos de nós, como cristãos, não vemos as maravilhas de Deus? Porque não nos santificamos. Sabem por que a igreja parece morna, parece uma igreja cansada, sem vida, sem evangelismo? Ninguém canta, ninguém dá estudos bíblicos, porque não estamos nos santificando. Jesus diz, santifiquem-se. Depois de vocês se santificarem, eu farei maravilhas no meio de vós. Volto a ler o texto importante. A santificação, meus irmãos, é uma obra diária. Que ninguém se engane a si mesmo com a crença de que Deus lhe perdoará e o abençoará enquanto está pisando um de seus mandamentos. Querido jovem, não adianta nada ir à igreja vestido de gravata, mas com um pecado escondido, como Acã, que tinha assim um pecado debaixo de sua tenda e achava que tudo estava muito bom, até que foi descoberto pela investigação. A prática voluntária de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa de Deus a alma. Quaisquer que sejam os êxtases do sentimento religioso,
emoção, alegria, enfim, vamos saltar, vamos ficar felizes na igreja. Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei de Deus. Jesus não pode habitar no coração dividido. Jesus não pode habitar no coração não santificado, meus irmãos. Santifiquem-se para amanhã. Quer você agora, neste momento, levantar a sua mão, daí onde você está, e dizer: Jesus, eu quero me santificar. Eu quero que você seja o meu hóspede especial. Se essa é a sua vontade, amigo, mantenha a sua mão levantada, que eu quero orar por si. Obrigado, Senhor, porque nós decidimos. Queremos ser santificados. Queremos que o Senhor purifique os nossos pensamentos. Queremos que o Senhor entre no nosso coração. E como Zaqueu, queremos remover tudo que é lixo, Senhor. Ajuda-nos a fazer esta obra. Esta obra não é fácil, pois temos que sacrificar e queimar muitas coisas que gostamos. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, envie o Teu Santo Espírito e nos ajude a queimar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos separa de Ti, pois o Senhor não pode habitar em um coração dividido. Senhor, eis-nos aqui. Abençoa-nos, Pai. E entregamos todos os nossos amigos nas Tuas mãos, os nossos familiares, todos aqueles que buscam o Seu nome. Que a Tua paz habite nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu estou muito feliz por este estudo e eu espero que faça diferença na sua vida. Para mim está fazendo. Nós nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal amanhã, sem falta, pela graça de Deus. Até lá.